Gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao terceiro episódio da terceira temporada, intitulado Os Sobreviventes. Gente, esse é um episódio interessante, tá? Ele vai trazer uma reflexão profunda, ele não vai ter um bom final, ele não vai ter um final feliz, vamos dizer assim, né? O final dele vai ser chocante, entendeu? E ele é muito bom por causa disso, né? Justamente disso, né? Que a gente não vai ter uma coisa conciliatória, uma coisa legalzinha, uma coisa engraçadinha para você rir. O episódio ele tem uma vibe bem pesada, inclusive, tá? Vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender, né? A Enterprise ela recebe um pedido de socorro, né? De uma colônia que está num planeta, né? E quando eles chegam lá, eles encontram a superfície do planeta completamente destruída, né? A colônia é completamente destruída, ela foi destruída por uma nave alienígena gigantesca, né, no caso, né? E só tem um pedacinho de terreno, né? Onde você tem uma vegetação, uma casa em pé, né? E um casal de idosos que são botânicos, né? O nome da esposa é Richard e o nome do marido é Kevin, né? E aí, né, eles não entendem, a tripulação da Enterprise não entende porque só aquele, né, pedacinho de terreno e aquele casal foi poupado da destruição do planeta, né. O Riker, que desce com um grupo avançado, ele começa a sugerir, né, que o casal de idosos suba para a Enterprise para ficar em segurança, né, mas eles se negam terminantemente a isso, né. E quando o Riker volta, né, para a Enterprise, né, o que acontece? O que acontece? Aparece uma nave, né? Aparece uma nave, né? Que vai atacar a Enterprise, vamos dizer assim, né? Ela parece ser uma nave poderosíssima, mas ela não, os tiros que elas dão praticamente não afetam a Enterprise. A Enterprise tenta dar uns tiros de phaser, né? Como advertência sem atingir a nave, né? A nave foge, a Enterprise vai atrás, né? E aí fica aquela situação, né? Fica aquela situação, eles não conseguem alcançar a nave, né? E o Picard fala, vamos voltar para o planeta, né? No caso, né? O Picard desce, né? O Picard acha que tem alguém tirando com a cara deles, né? Ele mesmo tenta conversar com o casal de idosos, entendeu? O casal de idosos força a barra, entendeu? Dizendo que vai permanecer lá, coisa e tal, né? E quando o Picard volta, né, para a nave, né, para a Enterprise, a nave alienígena está lá de novo, né, e já dá tiros mais fortes na Enterprise, entendeu? E a Enterprise acaba fugindo, né, e depois da meia volta. O Picard volta uma terceira vez, né, e o casal sempre ali, né, resistindo de ir embora, né, a nossa Richon até quer ir para a Enterprise, mas ela diz que não vai abandonar o marido de jeito nenhum. O marido diz que é um pacifista, que não mata ninguém, mas que ele vai ficar lá, coisa e tal, né? E aí o Picard começa a perceber que tem alguma coisa, né, entre aquele casal de idosos, né, e a aparição dessa nave, né, no caso, né? E aí o Picard fala, né, que ele não vai arredar o pé de lá, né, enquanto, né, enquanto esse casal de idosos estiverem lá, entendeu? Que ele vai proteger esse casal de idosos de qualquer jeito, né? Aí quando a nave aparece por uma terceira vez, o que vai acontecer? O Picard chega e fala assim, ó, não ataca a nave, deixa a nave fazer o que ela quiser, entendeu? Não ataca. E aí o que a nave faz? A nave desce, né, para uma órbita mais baixa e destrói, né, a casa dos idosos e mata os dois idosos, né? E aí fica aquela situação, né? Picard, beleza, tá. Vamos ficar vigiando o planeta. 3 horas depois, o que acontece? A casa aparece de novo com os dois sinais de vida. E aí o Picard, né, agora, né, ficou bem claro, né, porque agora não tinha motivação nenhuma pra gente ficar, entendeu? Nós continuamos, né? O casal, a nave a gente destruiu a nave, né, porque eles destruíram a nave depois que a nave destruiu, né, a casa dos idosos lá, né, e a casa dos idosos tinha sido destruída. Então o negócio é eles irem embora. E aí o que acontece? A nossa casa, né, e o nosso terreno, o nosso casal de idosos retorna, aparece de novo do nada, né? Aí o Picard, o que ele faz? Ele manda transportar o casal de idosos para a ponte, né, contra a vontade deles, né? E aí a gente descobre o que está acontecendo, né? Na verdade, né, o nosso Kevin, ele é um alienígena, tá? Que tem um poder enorme, né? Que tem um grau de desenvolvimento muito grande, né? Ele, com o poder do pensamento, ele pode fazer várias coisas, né? Então era ele que estava fazendo as naves aparecerem, esse negócio todo, né? Ele que estava fazendo a casa aparecer, né?
A esposa dele, a Rishon, na verdade, ela não estava mais viva, né? Aquilo lá era uma esposa que ele criou, né, para poder viver com ele, né? E aí ele diz, né, que é de uma espécie, vamos dizer assim, muito superior, de uma espécie muito desenvolvida, né, que conseguia fazer as coisas com o poder do pensamento. Só que ele acabou se apaixonando pela Rishon original mesmo, né, e passou a viver com ela como humano, né? E aí chegou uma outra espécie alienígena muito agressiva, muito violenta. Só que ele, né, pela índole dele, né, ele não matava ninguém. Ele poderia matar aquela espécie alienígena só com a força do pensamento dele. Só que ele não matou ninguém. E ele deixou, inclusive, a colônia vulnerável a essa espécie alienígena por esse princípio ético dele de não matar ninguém. E aí deixou essa colônia alienígena invadir. Ele diz que tentou enrolar os caras, esses alienígenas violentos aí na base da lábia, né? Só que ele não conseguiu, né? E aí surgiu um movimento de resistência na colônia contra esses alienígenas, né? Que a esposa dele participou desse movimento de resistência. E aí esses alienígenas aniquilaram esse movimento de resistência. Ele viu o corpo, né, da Rishon verdadeira, né, completamente mutilado, né, completamente arrebentado, né, morto lá, completamente arrebentado. E isso fez ele ter um acesso de raiva, um acesso de ódio, né? E aí, com a força do pensamento, ele não matou somente os alienígenas, entendeu, que estavam invadindo o planeta, mas ele matou toda espécie alienígena só de um pensamento só, onde quer que ela estivesse. Ele aniquilou uma civilização inteira só com a força do pensamento, né? E aí ele ficou, né, profundamente abalado com isso, profundamente arrependido com isso, né? E aí, né, o que ele fez? Ele fez uma espécie de autoexílio. Ele ficava lá no planeta, entendeu? Morando na casinha dele lá, com a mulher dele idealizada lá. Mas obviamente que ele viveu, né, que ele convivia com esse fantasma, né, que ele convivia com esse arrependimento, né, dele ter exterminado uma espécie inteira, né. E aí o Picard chega, escuta aquilo tudo e o Picard fala, olha, a gente não tem condição de te julgar, não existem leis, né, na nossa sociedade, entendeu, que prevejam esse tipo de crime, entendeu, a gente não sabe, que é uma coisa tão inimaginável pra gente que não existe lei para isso, né. Existe lei para genocídio, né? O Picard estava dando ali também uma forçadinha de barra, né? E aí é o tal negócio, né? Eu vou deixar você viver, né, com a sua esposa lá embaixo, entendeu? E é isso. Não tem muito o que fazer, né, numa situação dessas. Não tem o que fazer, né? E aí o episódio termina, né, com esse gosto terrível de derrota, né? O cara volta pro planeta dele, né? Ele volta lá a fazer a casinha dele, a mentalizar a casinha dele, o jardinzinho dele, a esposa dele, né? E ele vai ficar vivendo, na verdade, sozinho, né? Preso àquela ilusão, né? Até o fim dos dias dele, né? E como um castigo, né? Como uma espécie de castigo por ele ter dizimado uma espécie inteira, entendeu? E obviamente, por mais que ele tente fazer ali, né, uma espécie de coisa para tentar esquecer tudo isso que ele fez, né, que ele cria um microcosmos ali aprazível para ele com a esposa dele lá, né, ele sabe que não é esposa de verdade, que nada daquilo é real, que aquilo é uma coisa toda idealizada por ele, né, mas que a destruição que ele provocou, né, o extermínio que ele provocou, eles são bem reais, né, e ele vai ter que conviver com isso pro resto da vida, né. Então o castigo dele seria esse, né. E é uma coisa lamentável, né, porque ele era um cara que sempre, né, primou pelo quê? Por não matar as pessoas, por mais poderoso que ele fosse, né, que ele tinha um poder para fazer o que quisesse com as pessoas, né, mas ele tinha essa responsabilidade, essa lisura de não usar esse poder para matar, né, só que num momento de descontrole, né, quando ele viu a esposa dele mutilada, né, ele foi tomado pelo ódio, ele estava com a cabeça quente, usou o poder e exterminou uma civilização inteira quando fez isso, né, e agora, né, ele é obrigado a viver, né, com esse trauma, né, com esse tipo de culpa, né, com esse tipo de arrependimento, né, um cara que não gostava de matar, que não queria matar de jeito nenhum, ele acabou matando e agora tem que viver com isso, né. Então, quer dizer, se o Picard ainda pegasse ele, levasse para uma base estelar para ser julgado, entendeu? Ficaria muito pesado o episódio. Já foi um episódio muito pesado, já foi um episódio muito lamentável, né? Para vocês terem uma ideia, você vai ter uma pequena história B aí que eu não falei da Troy, né, no caso, né? Que ele fica, a única pessoa que poderia entender quem era o Kevin era a Troy, né? Então o que o Kevin fazia? Ele tinha uma caixinha de música, né, que ele dançava com a esposa dele, né? E ele começou a colocar essa música, né, na cabeça da Troy, né,
para Troy não perceber quem ele era, né, para bloquear, vamos dizer assim, a telepatia dela, a sensitividade dela, né, e ela ficou sofrendo muito por causa disso, né? Ela sofria demais, ela ficava chorando, gritando, sentindo muita dor, entendeu? Ainda mais uma pessoa hipersensível como a Troy, né? Então foi um episódio pesado, gente. Foi um episódio muito pesado, tá? Mas ele traz essa reflexão, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente mesmo, né, tem a nossa experiência de vida, às vezes você conhece uma pessoa, depois você se separa dela, coisa e tal, né? E você passa o resto da tua vida meio que no autoexílio, né? Meio que sozinho, entendeu? Só apegado, preso às lembranças do passado, né? Geralmente alguém que enviúva, né? E depois não quer mais ter nenhum outro relacionamento porque a pessoa da vida dele morreu e ele fica preso naquilo até o dia da morte dele, até os fins do dia, até os últimos dias dele, né, no caso, né? Eu mesmo conheci um senhor que visitava a esposa no túmulo todos os dias, né? E a vida dele não sei, de repente a vida dele não foi adiante, eu não posso dizer, tá, se ela foi ou se ela não foi, porque eu não tive mais contato com ele, mas tem coisas, né, que acontecem, mas a gente sabe que existem histórias dessas, né, que a pessoa simplesmente depois que perde um ente querido, em viúva, coisa e tal, a vida da pessoa para, fica presa aquelas lembranças e a pessoa fica assim até o último dia de vida dela, entendeu? Então o episódio também é uma metáfora disso, né? É uma metáfora dessa situação e ele ajuda a gente a refletir um pouco, né, como é que a gente deve levar as nossas vidas, né? Então é um episódio interessante para se pensar. Embora houvesse um grande sentimento de culpa por parte do Kevin, né, que estimulasse ele a ficar nesse estado de letargia aí até o fim dos dias dele, né, no caso, né? Mas aí é o tal negócio, né? Existem exemplos semelhantes na nossa sociedade, na nossa vida, que a gente vê por aí, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui e até a próxima.